Olá! A Constituição de 1988 impõe ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente. Mas e os animais? Como são definidos pela legislação brasileira? A dissertação é do mestre em Direito e Relações Internacionais, Henrique Pandim, e ela responde a essas e a outras perguntas. Por uma Constituição Gaia, a questão ambiental na Constituição Federal de 1988. Dissertação apresentada ao programa de mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, para obtenção do título de mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento. Orientador, professor doutor Ari Ferreira de Queiroz. E para participar do debate que acontece no segundo bloco, a Academia convidou Fabrício Ferreira, mestre em Desenvolvimento Sustentável na área de Concentração Política e Gestão Ambiental, e Marcos Santiago, doutor em Direito do Estado e Constituição. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, acompanhe um breve resumo do tema. O Brasil é um dos poucos países cuja Constituição menciona os animais e regulamenta a relação desses seres vivos com o homem. Mas como é essa visão trazida pela Constituição? A pesquisa de Henrique Pandim ressalta que animais não humanos atualmente são vistos juridicamente como recursos naturais e coisas, um desafio do direito contemporâneo. Já em relação à natureza, a Constituição de 1988 inaugurou uma fase holística de proteção, porém, ainda considerando o meio ambiente como um direito fundamental do homem, ou seja, um objeto de direitos humanos. A dissertação propõe a criação de uma carta, uma espécie de Constituição de Gaia, na qual animais e natureza sejam reconhecidos não pelo que representam para o homem, mas sim pelo que são por si próprios. Olá, Henrique, seja bem-vindo à Academia. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Henrique, o que significa na prática natureza e animais serem reconhecidos como sujeitos de direito? Olha, Jordana, isso significa uma mudança de paradigmas. Significa nós alterarmos tudo que foi construído pelo iluminismo, principalmente sobre o dogma do antropocentrismo, que considerou o homem o centro de tudo e, portanto, tudo mais como meros recursos humanos, ou seja, o homem é o único fim em si mesmo, tudo mais é objeto. Então, significa uma mudança desse paradigma para que nós possamos avançar e reconhecer que os demais seres vivos também merecem uma proteção jurídica especial, também merecem um resguardo maior do direito, sendo tratados não como meras coisas, não como meros objetos, mas sim como sujeitos dotados de direitos. Na sua dissertação, você fala sobre o novo constitucionalismo latino-americano, né? Diferencia a situação com a Constituição de 1988, e eu queria aproveitar para te perguntar quais são as barreiras que devem ser rompidas para que a gente chegue nesse ideal. Veja, a primeira grande barreira é essa que eu disse do antropocentrismo. Porque desde o movimento iluminista, desde as revoluções liberais, o homem ele foi colocado pela filosofia e, consequentemente, pelo direito, já que o direito, já dizia aquele Brocardo famoso, o direito existe na sociedade, porque o direito é fruto social, ele é fruto de concepções que vigem na sociedade. É uma barreira de como o homem pensa a si mesmo no mundo e enfrentando isso e superando essa barreira, nós poderemos colocar o homem não como o único fim em si mesmo, mas como mais um dos elementos desse grande cosmos, desse grande planeta que age e vive em inter-relação com os demais. E a gente percebe que os demais países e os demais ordenamentos vêm se preocupando com isso. O novo constitucionalismo latino-americano, um movimento surgido na América Latina recentemente, nós temos como exemplo a Constituição do Equador de 2008 e da Bolívia de 2009, tem avançado nesse sentido, para reconhecer que a natureza e, portanto, os demais seres vivos também são merecedores de uma especial proteção do ordenamento como sujeitos de direitos. Mas não só na América Latina, nós temos exemplos, por exemplo, na Alemanha,
desde 1995, proibindo determinados sacrifícios de animais. Isso depois foi reforçado em 2002. E nós temos um exemplo na Suíça, em 2000, e um exemplo emblemático que é a França, ou seja, a França, o berço do iluminismo, o berço da Revolução Francesa, em 2015 alterou o seu Código Civil para reconhecer os animais como seres vivos dotados de sensibilidade, ou seja, distinguindo-os dos meros objetos, das meras coisas. Um bom exemplo, né? Exatamente. Henrique, daqui a pouquinho a gente continua essa conversa, né, esse debate com os debatedores no segundo bloco, mas agora a gente vai aproveitar para acompanhar e saber um pouquinho mais sobre o seu estudo. Vamos ver quais livros você usou para dar embasamento a toda a sua pesquisa. Ótimo. Vamos lá. Direitos de la Natureza, autor Júlio Marcelo Prieto Mendes, editora Corte Constitucional do Equador. Gaia, A New Look of the Life on Earth, autor James Lovelock, editora Oxford. Curso de Direito Constitucional, autor Paulo Bonavides, editora Malheiros. Henrique, agora o Academia abre espaço para que você se aprofunde um pouco mais e diga para a gente um pouco sobre a sua dissertação. Está ótimo. Bom, Jordana, o que acontece? Eu sempre me trouxe muita inquietação o fato de o ordenamento jurídico, sobretudo o ordenamento jurídico infraconstitucional brasileiro, tratar os animais como coisas. Vou dar um exemplo para que a gente possa partir para o desenvolvimento do trabalho. Se nós formos lá no Código Civil, uma das espécies de vícios que existem no direito civil é o vício redibitório. O que é o vício redibitório? É um vício oculto. Quando você compra um produto em determinado supermercado, em determinada loja de eletrodomésticos, e você leva aquele produto para casa, e no decorrer do tempo você percebe que ele tem um defeito que o torna imprestável ou que diminui o valor, você pode ir até a loja e devolver aquele produto e pegar outro, ou pegar o dinheiro de volta, ou ter um abatimento do preço. Da mesma forma, o Código Civil fala que o vício redibitório, por exemplo, se aplica aos animais. Ou seja, de certo modo, compara na prática, vamos dizer, um liquidificador a um filhote de cachorro. Considerando como coisa. Considerando como coisa. Outro exemplo, a gente poderia dar o penhor, por exemplo. Da mesma forma que o penhor recai sobre um brinco ou sobre um anel, ele pode recair sobre um animal na fazenda, por exemplo. Então, isso mostra que o ordenamento infraconstitucional brasileiro, sobretudo o Código Civil, ainda traz essa visão dotada de um alto grau de antropocentrismo. E isso sempre me inquietou e eu, então, decidi pesquisar o porquê disso. Ou seja, por que o ordenamento trata dessa maneira? E aí eu percebi que isso tem razões muito longe do direito, ou seja, isso tem embasamento em religião, isso tem embasamento em mitologia, em filosofia, e isso acaba refletindo no modo como o direito trata o tema. A minha dissertação é basicamente dividida em 3 capítulos. No primeiro, eu faço essa investigação da relação do homem com a natureza sobre o ponto de vista filosófico e religioso. E nisso eu pude perceber o seguinte: o homem, apesar de ser um ser recente na Terra, então, portanto, a Terra não depende do homem, é o homem que depende da Terra. Se nós pegarmos as religiões, principalmente as religiões do mundo antigo, você pega o shintoísmo no Japão, ou o hinduísmo, o budismo, o jainismo, você percebe que todas essas religiões tratavam a natureza como algo a ser reverenciado. Essa visão das religiões antigas acabava favorecendo uma proteção do meio ambiente, porque como o meio ambiente, a natureza em geral e os animais eram relacionados a seres divinos, e isso acabava fazendo com que as pessoas, no seu dia a dia, tivessem um certo receio em desmatar, tivessem um certo receio em praticar crueldade com os demais seres vivos. Nós chegamos, então, nas religiões abraâmicas, fundadas, então, nós temos aí o islamismo, temos o judaísmo e o cristianismo, todas elas fundadas em um conceito de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E esse conceito leva a uma superioridade tamanha do homem em relação à natureza e serviu como fundamento para o cometimento de várias infrações e de vários desmatamentos e de vários, vamos dizer assim, um desprezo à natureza e um desprezo ao meio ambiente, o homem se colocando acima de todo o resto. Na filosofia não foi diferente. Nós tivemos o iluminismo, exatamente após isso, colocando o antropocentrismo, o homem como único fim em si mesmo. Basta a gente lembrar aí Kant. Ou você pega Rousseau, que falava que o
os animais não passam de mero objetos autômatos, né? Como se fosse um relógio, vamos dizer assim, ele comparava. Então, isso acabou levando, ao longo do tempo, com que os animais e a natureza em geral fossem desprezados e o homem fosse colocado como centro e fosse colocado acima de tudo. Então, no primeiro capítulo, eu faço essa investigação para mostrar que, no final, vem surgindo uma nova corrente filosófica, e aí James Lovelock, que foi aquele que eu citei, da hipótese Gaia, e vários outros que vêm rediscutindo isso para dizer que, olha, nós temos que repensar esses dogmas do antropocentrismo. Nós não somos um ser isolado da natureza, muito pelo contrário, nós vivemos nela. E como nós vivemos nela, nós estamos inseridos nesse grande contexto, nós não podemos achar que nós somos mais importantes ou que nós somos os únicos importantes dentro do cosmos, não é? Então, essa nova corrente filosófica, ela acaba abrindo margem, e aí eu trato disso no segundo capítulo, para o surgimento desse novo constitucionalismo latino-americano. Porque no desenvolver do Estado constitucional, e aí já entrando, então, deixando essa parte, vamos dizer assim, extra-jurídica do primeiro capítulo e passando propriamente para a parte jurídica, quando nós olhamos a evolução do Estado constitucional, nós percebemos exatamente essa fase de crescimento da proteção ambiental. Então, no Estado liberal, o ambiente não era nada, se preocupava somente com os direitos individuais. No Estado social, o meio ambiente passou a ser visto como recurso. Então, as pessoas perceberam que, olha, os recursos naturais se esgotam. E como eles se esgotam, nós temos que passar a proteger. Ele tem valor econômico, mas uma proteção do meio ambiente, não pelo valor intrínseco dele, mas sim porque ele possui um valor econômico que para o homem tem esse interesse. E nós chegamos, então, a esse novo constitucionalismo latino-americano, com as constituições, sobretudo do Equador de 2008, da Bolívia de 2009, que já passam por uma nova visão, com base naquela última filosofia que eu disse, ou seja, elas passam a defender que o homem não é o único sujeito de direitos, mas sim a natureza e os outros animais são merecedores de uma proteção especial do ordenamento. Inclusive, na Bolívia, há a previsão, em uma lei editada posteriormente, a Lei 71 de 2010, da criação de um órgão específico para defender a natureza, ela é chamada de Defensoria da Mãe Terra, né? Então, isso mostra por si só uma mudança de concepção. Quando nós passamos para o terceiro capítulo, e aí já entrando no ordenamento jurídico brasileiro, nós percebemos da mesma forma que no Brasil nós passamos por basicamente 3 fases. Uma fase individualista, onde o meio ambiente era desprezado. Uma fase fragmentária, que é exatamente aquela fase do Estado social, onde o homem começa a perceber que a natureza e os recursos têm um valor econômico, então passa a proteger aquilo que tem, então passa a proteger a pesca, passa a proteger determinados animais, passa a proteger a água, mas sempre focado em um valor econômico. Para então nós chegarmos na Constituição de 88 com essa fase que nós dizemos holística, ou seja, do proteção do meio ambiente, não mais de forma fragmentária, mas sim como um todo. Então nós vamos lá no 225 da Constituição, o Constituinte foi claro, todos temos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E isso abriu margens para que nós possamos começar essas discussões mais aprofundadas sobre como nós devemos tratar a natureza e os outros seres vivos no Brasil, apesar disso ainda ser um tanto embrionário, mas já conta com alguns respaldos jurisprudenciais que nós poderemos desenvolver no próximo bloco. A gente pode perceber, inclusive, em várias correntes extrajurídicas, né, de veganismo, de vegetarianismo, de proteção ao meio ambiente. Com certeza é uma discussão para muitas horas, né? Exatamente. Eu peço licença, agradeço a sua exposição, porque agora a gente parte para um breve intervalo e já retornamos, porque tem debate aqui no Academia. Estamos de volta e agora para começarmos o debate sobre como animais e natureza são abordados pela Constituição de 1988. Temos aqui para o papel de debatedores Fabrício Ferreira, mestre em Desenvolvimento Sustentável na área de Concentração Política e Gestão Ambiental, e Marcos Santiago, doutor em Direito do Estado e Constituição. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Vamos começar com você, Fabrício? Qual a palavra?
Muito obrigado pelo convite, Jordana. Professor Henrique, foi um prazer ler a dissertação de mestrado do senhor. De início, eu queria dizer para quem assiste a gente que, por favor, leiam o primeiro capítulo, no mínimo, da dissertação do Henrique, porque ela é uma pesquisa envolvendo direito e religião com foco na proteção ambiental muito interessante. E em cima desse primeiro capítulo, Henrique, eu gostaria que você pudesse explorar para a gente um pouco mais essa vinculação entre o sagrado e a proteção ambiental, as correntes filosóficas e a proteção ambiental, porque a gente não consegue pensar na formulação do direito sem pensar numa filosofia que segue por trás. Então, você fez muito interessante, de uma forma muito bem colocada, a separação entre a vinculação da religião com a proteção do sagrado, o iluminismo fazendo essa separação e agora uma nova proposta de uma Constituição Gaia. Então, brinde-nos um pouco mais com essa explanação, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença aqui do Dr. Fabrício, do Dr. Marcos. É um prazer poder aqui hoje a gente discutir esse tema. O primeiro capítulo, ele realmente trata dessa discussão, religião, filosofia, proteção ambiental. Por quê? Porque, como eu disse, o direito ele só existe na sociedade, ele é um produto social, aquilo que o ministro Eros Grau chama de direito pressuposto, ou seja, aquilo que existe de fato na sociedade, os valores sociais acabam influenciando na forma como o ordenamento jurídico se conforma. E o que eu pude perceber, professor, é o seguinte: tudo depende da forma como o homem enxerga a si próprio. Nas religiões do mundo antigo, onde o sagrado era relacionado à natureza, ou seja, o sagrado eram as florestas, o sagrado era o bosque, como nós temos no budismo, por exemplo, né? A própria vida do Buda muito relacionada tanto no nascimento quanto nas meditações com as florestas, com os campos. Nós temos o jainismo, por exemplo, onde pregava o princípio da não violência, que acabou depois influenciando Gandhi, onde eles iam ao extremo, e aí realmente ao extremo de muitos usarem inclusive máscaras para nem respirar nenhum ser vivo, não matar ser vivo nenhum. Muitos inclusive acabavam agilizando a própria morte para morrer de fome, para não ter que matar nenhuma planta, nenhum animal para sobreviver. Então nós percebemos, mas por que isso? Porque era a ideia de que o outro ser, a natureza, o mundo natural, os animais, eram sagrados, eram tão importantes quanto o próprio ser humano. Então, quando há uma vinculação entre sagrado e natureza, entre sagrado e ambiente, nós temos uma proteção ambiental maior. Com o iluminismo ficou o contrário, porque no iluminismo o sagrado deixa de ser a natureza e passa a ser o homem. Na verdade, o iluminismo, sob o argumento da razão, ele tira a religião de lado e coloca em seu lugar a razão, mas ele, de certa forma, sacraliza o homem. Ele faz com que o homem passe a ser objeto de reverência, com que o homem passe a ser o sagrado. E quando o homem é o sagrado e só ele importa, o resto pode ser desprezado. Então, aí abre espaços para as revoluções industriais, para uma exploração desmedida, não é? O problema não é, obviamente, explorar o meio ambiente, explorar a natureza, extrair dela recursos para a sobrevivência humana. O problema é quando isso se dá de uma forma desmedida. E é isso que o iluminismo proporcionou. E, felizmente, as pessoas perceberam isso e perceberam essa degradação tamanha que isso foi gerando com os tempos, e novos pensadores foram surgindo, como o próprio Lovelock, que em sua obra publicada inicialmente em 1979, inicialmente foi um pouco rejeitado e criticado, porque ele defendeu com um pioneirismo que o planeta Terra funciona como se fosse um grande organismo vivo, em que mantém as próprias condições para que a vida exista, exatamente focado na ideia de que todos os seres se interrelacionam, ninguém vive sozinho. Como ninguém vive sozinho, nenhum sistema vive sozinho, nenhuma espécie vive sozinho, todas precisam se ajustar e viver em harmonia. Então, Lovelock coloca isso do ponto de vista científico e outros do ponto de vista filosófico, ou seja, ficou provado que aqueles dogmas do iluminismo não eram tão certos assim. Freud mostrou que, ao invés de Descartes, que falava penso, logo existo, Freud mostrou que, na verdade, não é só o penso, logo existo, é o também sinto, logo existo. Ele mostrou que o homem não é só racionalidade, o homem também é irracional. Darwin provou que, né, por meio de sua teoria, que o homem deriva dos animais, ou seja, ele vem de uma evolução natural.
Então, o homem não é um ser apartado do mundo, ele é um ser inserido no mundo. E como ser inserido no mundo, ele precisa respeitar e viver em harmonia com os demais. Ok. Dr. Marcos? Não, obrigado, Jordana. É um prazer estar aqui no programa Academia, é um prazer por ter tido contato com a dissertação do Henrique. Henrique, sob uma perspectiva das transformações constitucionais que você propõe, que poderiam ser pensadas como uma forma de a gente evoluir esse tratamento da natureza e dos animais, a gente tem que estar pensando o seguinte: nós temos o exemplo do novo constitucionalismo que você mencionou, talvez Equador e Bolívia, talvez de maneira até mais expressa, né, com o reconhecimento da natureza, que eles chamam lá da Pachamama, como um elemento constitutivo da própria sociedade, da essência humana e que, portanto, demanda um olhar estatal, demanda um grau de proteção. Duas questões que me surgem a partir dessa análise, que eu gostaria que você aprofundasse aqui para a gente, aproveitando também para discorrer um pouco mais sobre o seu trabalho, né? Primeiro, o grau de efetividade dessas previsões constitucionais. Houve um grande avanço em termos normativos, a transformação jurídico-normativa que a promulgação dessas constituições trouxe foi extraordinária. Elas, de fato, oferecem uma base jurídico-normativa para que outras transformações, agora no mundo factual, possam acontecer. Mas será que essas transformações vieram? Será que há alguma perspectiva de que venham num curto ou num médio prazo? Afinal de contas, já temos algum tempinho aí de maturação. São constituições com 7, 8 anos de vida. Ainda são novas, mas já há alguma experiência constitucional que deriva desses textos. E uma segunda questão, transportando para a realidade brasileira, para o cenário institucional que nós estamos vivendo, será que uma mudança constitucional no Brasil hoje, caso viesse a acontecer, ela permitiria esse grau de avanço que você gostaria de ver na proteção ambiental? Ou será que nós não estamos vivendo um momento de riscos enormes de retrocesso, a ponto de esse grau de proteção que nós conquistamos em 88, no fim das contas, ele sequer poder chegar a sobreviver? Professor, eu agradeço pelas perguntas, vou tentá-las responder de uma maneira conjunta para que a gente possa explicar para quem está nos assistindo, né? A primeira pergunta sobre a efetividade dessas transformações constitucionais, e aí pegando o exemplo do Equador e da Bolívia, de fato, nós percebemos que houve essa inserção nos textos constitucionais, inclusive, como eu disse, com a previsão da criação de órgãos específicos para defender a natureza, como lá na Bolívia, a Defensoria da Mãe Terra, só que esses órgãos ainda não foram implementados, e isso tem sido, inclusive, objeto de críticas doutrinárias naqueles países. Só que eu, talvez com um otimismo exagerado, penso o seguinte: a mudança formal, essa inserção na Constituição é o primeiro passo, porque sem ela não se pode sequer acionar as instituições do Estado buscando essa transformação da realidade. Então, diferente de La Salle, né, que costumava, de certo modo, menosprezar a Constituição escrita, dizendo que ela era uma mera folha de papel, eu acho que folhas de papel são importantes, pelo menos em um primeiro momento, para reconhecer formalmente aquele direito, para reconhecer formalmente que aqueles seres têm uma importância jurídica. Já em um segundo momento, e aí eu não acredito que isso seja imediato, nem a médio prazo, mas talvez a longo prazo, isso vai possibilitar com que as pessoas interessadas no tema passem a acionar as instituições do Estado, como o Judiciário, por exemplo, para que eles possam promover alterações práticas com base nessas alterações formais nas cartas constitucionais. Em relação ao Brasil, eu penso o seguinte: nós estamos vendo que, apesar de a Constituição não prever expressamente os animais e a natureza como sujeitos de direitos, nós temos lá no 225 uma vedação expressa ao tratamento cruel contra animais. Então, o Constituinte proibiu isso. E a própria jurisprudência vem evoluindo nesse tema. Nós temos no Supremo, o Supremo já proibiu fardo boi, já proibiu brigas de galo em vários julgados, já proibiu a vaquejada recentemente, né? Isso, inclusive, teve uma reação legislativa muito infeliz, ao meu ver, que aí veio
colocá-la como um instrumento cultural, enfim. O STJ, num caso muito interessante que eu comentarei rapidamente, em um caso que eu chamo de animais sem teto, o que o município de Belo Horizonte fez? Ele viu o animal na rua e pensava, bom, se o animal é coisa para o direito, o animal na rua é um animal abandonado, é coisa abandonada. Eu posso ir lá e me apropriar dele. Ele se apropriava daqueles cães e os sacrificava por meio de câmaras de gás. Isso chegou ao STJ, o STJ falou, não, os animais não podem ser tratados como meras coisas, você não pode compará-lo a outros objetos, eles merecem um tratamento como seres sencientes, dotados de sensibilidade. Então nós vemos que a jurisprudência tem evoluído. E se o parlamento respeitar a vontade do povo, eu acredito que ele possa evoluir. O problema é que nós nunca sabemos o que realmente esperar dessas instâncias formais. Por exemplo, recentemente na Cidade do México, que está passando por uma reformulação constitucional por meio do que a gente chama de crowdsourcing, né, uma elaboração direta, onde as pessoas enviam propostas para a mudança da Constituição, a segunda proposta mais enviada foi a de que os animais passassem a ser dotados de direitos. Então, nós vemos que esse sentimento vem surgindo nos seios das diversas sociedades. Então, eu acredito que, se no Brasil nós tivermos uma discussão em que se escute realmente o que a sociedade deseja, eu acho que nós temos espaço para avançar. Pelo menos nós temos avançado muito jurisprudencialmente, sobretudo no Supremo Tribunal Federal e no STJ. Ok, Henrique. Agradeço a sua presença aqui na academia. Obrigado, eu agradeço, foi uma honra poder participar. Agradeço também a presença dos senhores, Fabrício, Marcos. Prazer. E você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Se interessou? Então mande um e-mail para a gente, academia@stf.jus.br. E para rever o Academia desta semana ou outros programas, é só acessar o site que você vê aí na tela, tvjustiça.jus.br. Até o nosso próximo encontro. Tchau!